Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu te proponho a música da minha vida. Nós nos amarmos, nos entregarmos. Eu tinha um pequeno comércio de frutas e verduras, uma banquinha que funcionava na parte da frente da minha casa. Era um serviço cansativo, já que éramos apenas eu e a minha esposa para dar conta de tudo. A banca vivia lotada praticamente o tempo todo. Era um entra e sai de clientes que não acabava mais. Foi até por isso que eu achei uma boa quando a Isabel sugeriu. Ô, Josué, a dona Lúcia veio pedir serviço para o filho dela aqui na banca. O que você acha? Filho dela? Mas qual? O mais velho, Sandro. Já faz tempo que a gente anda precisando de alguém para dar uma mão aqui na banca. Eu pedi que ela mandasse o rapaz aqui, na parte da tarde, para falar com você. Tudo bem? Para resumir, o rapaz veio conversar comigo, a gente combinou os detalhes e eu o contratei. Assim, pelo menos, eu faria as entregas até mais tranquilo, sem tanta correria, sabendo que tinha mais alguém ali para dar uma mão para Isabel, minha mulher. Para nossa sorte, o rapaz se adaptou com muita facilidade, bem rápido. De vez em quando, ele até se dispunha a levantar de madrugada para ir comigo no Ciasa buscar as frutas e as verduras. Olha, deu para sentir que era um rapaz esforçado. A Isabel, por exemplo, vivia elogiando. Você viu só, José? Como foi bom contratar o Sandro? Parece até que ele trouxe mais freguesia pra gente. Você notou isso? E realmente, de fato, ele atendia muito bem os clientes, principalmente o público feminino. Era um rapaz bonito, simpático, bem apessoado. Uma vez, inclusive, eu ouvi uma das nossas clientes comentando maliciosamente com a minha mulher. Nossa, Isabel, onde foi que você arranjou esse seu funcionário novo? Por que você não manda ele fazer umas entregas lá em casa, hein? A mulher falou assim e caiu na gargalhada. Eu achei até bom, porque, fosse por que motivo fosse, a nossa clientela estava aumentando. E o Sandro, repito, era um rapaz esforçado, trabalhador. Eu estava achando ótimo. Foi nesse clima que o Sandro foi conquistando a clientela ali na banca. Eu, naturalmente, estava mais do que satisfeito. Além de ser esforçado, parecia que ele realmente tinha atraído mais freguesia. Tinha clientes, por exemplo, que costumavam fazer compras uma vez por semana e que, de uma hora para outra, começaram a aparecer 2, 3 vezes. Claro que era por causa dele. Teve um dia, inclusive, que eu até comentei com a minha mulher. Pelo jeito o Sandro está atraindo freguesia. Aquela morena ali, por exemplo. Você viu só o jeito como ela olha para ele? Até que um dia, eu reparei numa coisa que me chamou a atenção. Até porque não tinha como não chamar. Eu tinha acabado de almoçar. Minha mulher e o Sandro tinham ficado ali na banca. A gente se revezava na hora do almoço. Ia um, almoçava, ficavam 2. Ia outro, aquele que já tinha almoçado voltava. Como eu já falei, a minha casa fica na parte dos fundos da banca. Pois eu tinha acabado de botar os pés ali na parte da frente, quando escutei a voz da Isabel. Já falei para você que eu não quero mais saber disso. Como você acha que eu me sinto vendo você se abrindo aí pra mulherada? Eu ouvi aquilo e... Não, peraí. Será que é a Isabel? Eu escutei aquilo e gelei. Sabe quando dá um nó na cabeça? Meu Deus, se ela estivesse chamando a minha atenção, se ela estivesse reclamando que eu estava dando mole para a mulherada, eu que era marido dela, dava para entender.
ciúme da mulher com o marido, coisa mais normal do mundo. Só que não era comigo. Era com o Sandro. Olha, eu escutei aquilo e gelei, paralisei. Ela continuou falando, mas naturalmente, quando me viu, deu uma disfarçada e mudou de assunto. Oi, Josué, já terminou de almoçar? Eu fiquei olhando para a cara dela, sem atinar o que dizer. Porque foi uma situação que me pegou tão de surpresa que eu paralisei. Eu fiquei ali tentando assimilar o que eu tinha ouvido, tentando interpretar. Eu fiquei até me perguntando em pensamento, mas será que eu vi isso? Olha, até hoje eu não sei por que não tirei aquela história limpa ali mesmo, naquele instante mesmo. Até porque, convenhamos, aquilo só podia significar uma coisa. Por mais absurda que esta coisa me parecesse, só que, meu Deus, é que não podia. Ao mesmo tempo em que eu sabia que aquele tipo de conversa só podia significar uma coisa, eu também não conseguia acreditar. Simplesmente não era possível. O fato é que a partir desse episódio a minha rotina mudou. Eu não tive mais sossego. E qual homem no meu lugar teria? Minha vida, a partir desse dia, virou um tormento sem fim. Havia uma menina que de vez em quando aparecia ali na banca para falar com o Sandro. Eu lembro que lá no começo chegamos a pensar, eu e a minha mulher, chegamos a pensar que fosse até namorada dele. No começo a Isabel não falava nada, não ligava. Só que a partir de uma certa altura, ela começou a chamar a atenção dele quando aquela menina aparecia na banca. E tudo assim na frente de todo mundo. Sandro, se tá no horário de expediente, esqueceu? Anda, vai ver se não tá faltando nada nas caixas, vai. Claro que, de certo modo, ela tinha um pouco de razão. Afinal de contas, a gente não estava pagando salário para ele ficar ali de conversa, de namorico. Só que eu percebia. A preocupação dela não era essa. Se ela estivesse preocupada com o fato de ele estar desperdiçando tempo em vez de atender as freguesas, tudo bem, só que não era. O modo como ela chamava a atenção dele, o tom da voz, a maneira como olhava para ele, principalmente quando ele parava para conversar com aquela menina. E o pior é que não era só isso. Porque se fosse só isso, não era nada. De um ponto em diante, minha mulher começou a ter um chiliques. E isso na frente das clientes, das freguesas. Não podia ver uma cliente se aproximando dele que já dava um jeito de arranjar alguma coisa para ele fazer lá no depósito. Sabe, ela agia como se estivesse com ciúme do Sandro. Sem contar a cara feia que ela fazia quando alguma freguesa comentava alguma coisa sobre ele, o que era comum. Ela reagia de um modo estranho, como se não estivesse gostando, como se estivesse enciumada. Olha, eu já não estava mais sabendo nem como agir. Tinha horas que eu achava que estava vendo coisas. Já em outras horas, sabe, ficava muito nítido que ela estava com ciúme do menino. Só que, apesar das minhas desconfianças, que às vezes se transformavam quase em certezas, eu fui tentando relevar. Nunca tive coragem de cobrar nada dela assim abertamente, assim como também nunca coloquei o Sandro contra a parede, embora vontade não me faltasse. Mas sabe, sempre aquela esperança de repente eu estou enganado,
Um dia encontrei a mãe dele no mercado, mãe do Sandro. Pois foi essa mulher me ver para já me vir com aquela. Ai, Josué, que bom te encontrar. Faz tempo que eu queria te agradecer pelo que vocês estão fazendo pelo meu filho. Imagina, dona Lúcia, o Sandro é um rapaz esforçado, trabalhador, merece. Puxa, que bom. E olha, você não imagina como ele ficou contente por ganhar aquele computador que vocês deram para ele. Era o sonho desse menino. Olha, eu vi aquilo e deu um branco assim na minha cabeça. Como assim computador? Eu gelei. Afinal de contas, de que computador que ele estava falando? Eu não tinha dado computador para ninguém. A não ser que... Será que a Isabel... Mas a troco de quê? E sem me falar nada ainda por cima? Eu fui atrás da minha mulher na mesma hora. Deixei a velha ali falando sozinha. E fui atrás da minha mulher no mesmo instante. E como eu já esperava, ela se atrapalhou toda para explicar. Então, eu dei o computador para ele, sim. Mas a título de que isso, Isabel? Pagou quanto nesse computador? Ah, não paguei nada, Josué. Era aquele velho que estava lá, atirado num canto do depósito. Como ninguém usava, eu falei que se ele quisesse, ele podia levar. E por que você não comentou nada comigo, Isabel? Ah, sei lá, eu achei uma coisa sem importância, esqueci. Olha, nessas alturas, eu já estava convencido de que ela andava me traindo. A gente faz até força para não acreditar. Só que chega uma hora que fica impossível continuar tapando o sol com a peneira. Estava muito claro. Eu só me perguntava quando. Era a única dúvida que eu tinha. Quando? Sim, porque mesmo quando eu saía para a rua para fazer alguma entrega, era jogo rápido. Não tinha como. Sabe, não dava tempo. Um dia, quando estávamos nos aprontando para dormir, eu joguei um verde para cima dela. Adivinha o que foi que eu vi hoje, Isabel? Nem imagino. Então, sabe aquela menina que de vez em quando vem conversar com o Sandro, que a gente até achou que era namorada dele? Pois eu acho que não é, viu? Ah, é? Mas por que você está falando isso? Não, porque... Você sabia que eu vi o malandro de amasso com uma lourinha lá perto do terminal? Você acredita? E não era aquela que vinha aqui, não. Quer dizer, a não ser que ele esteja levando as duas no bico, né? Olha, essa mulher se transformou. Ela até tentou disfarçar, mas esta mulher se transformou. O olho dela chegou a faiscar. A gente que convive com a pessoa conhece as reações. E já fazia algum tempo que eu andava reparando no jeito da Isabel. Eu falei aquilo de caso pensado. Falei e fiquei prestando atenção. Olha, o mínimo que eu posso dizer é que ela ficou perturbadíssima. A mulher perdeu o rebolado. Ficou tão perturbada que passou aquela noite toda rolando na cama. Pelo jeito não conseguiu pregar o olho, claro. Deve ter ficado pensando na história que eu tinha inventado. Nessas alturas, eu já estava convencido de que a minha mulher estava me enganando. Por mais trouxa, por mais bobalhão que eu fosse, pelo amor de Deus, estava muito claro. A única dúvida que eu tinha era aquela. Quando? Quando que eles me traíam? E olha, quando eu saía para fazer uma entrega, já era coisa rápida.
Só que a partir do começo das minhas desconfianças, as minhas saídas ficaram menos frequentes e mais rápidas ainda. Eu saía num pé e voltava no outro. E mesmo nessas horas, eles não ficavam exatamente sozinhos, já que ficavam ali na banca, num entra e sai de freguesas o tempo todo. Até que de repente me veio aquele estalo. Não, peraí. Será que esses dois aproveitam aquele tempinho quando eu vou buscar verdura lá no Ceasa? Sim, porque eu saio de madrugada. Eu ainda esperei 2 dias pensando no que ia fazer. Até que numa quarta-feira, acordei de madrugada, como sempre fazia quando ia no Ceasa. 3:30 da manhã eu já estava de pé. Só que, em vez de cumprir aquela minha rotina de sempre, em vez de fazer aquela viagem que eu fazia sempre que ia no Ceasa buscar frutas e verduras, eu estacionei a caminhonete a uns 5 quarteirões da minha casa e voltei a pé. Escuro como breu. Nem uma alma viva na rua. Voltei e fiquei plantado na esquina, atrás de um muro, só de olho na movimentação na frente da minha casa. Eu fiquei ali, eu acho que durante uns 40 minutos. Aliás, já estava quase desistindo. Foi quando eu vi aquele vulto dobrando a esquina. A outra esquina, lá do outro lado. Senti um calafrio quando reconheci o menino que nos ajudava na banquinha. Mesmo estando escuro, eu conhecia o modo dele andar, o modo de caminhar. Ele andou bem rápido e aí parou diante da banca. Olha, meu coração quase parou de bater quando eu o vi olhando para todos os lados, com certeza se certificando de que não tinha ninguém perto, ninguém olhando, até que num gesto furtivo entrou pelo portãozinho que dava acesso à minha casa. Pensei comigo, te peguei, desgraçado. Te peguei, infeliz. Eu sabia. Ai, Isabel. Mulher desgraçada! Tu me paga! Naquele momento, se ainda havia alguma dúvida, ela caiu por terra. Olha, ainda bem que eu não estava armado. Ainda bem que eu nunca tive um revólver. Porque se tivesse armado, eu com certeza teria feito a maior besteira da minha vida. E essa hora, estaria na cadeia. Só Deus sabe o que eu senti quando flagrei aqueles dois lá no nosso quarto, em cima da cama de onde eu tinha acabado de sair. Não fazia nem 1 hora. O meu lugar naquela cama ainda estava quente, do meu corpo. Olha, até hoje tem horas que eu não acredito que ela tenha sido capaz. Sabe, não me entra na cabeça. Meu Deus, aproveitar que eu levantava de madrugada para ir buscar verdura lá no Ceasa, para botar aquele moleque dentro da nossa casa, em cima da nossa cama. Olha, é para se ver até que ponto pode chegar a pouca vergonha de uma pessoa. Não eram nem 4 horas da manhã. 4 horas se tanto. Meu lado da cama ainda devia estar quente. Do meu corpo, eu tinha acabado de sair de casa para trabalhar. E a infeliz faz o quê? Bota outro na nossa cama. Um menino. Um moleque. Que recém tinha criado barba na cara.
Sabe o que eu me pergunto? O que leva uma pessoa a fazer o que a Isabel fez comigo? Por mais que eu pense, eu não encontro explicação. Será que eu deixei faltar alguma coisa? Que eu fracassei como marido? Será que eu não fui homem o bastante para ela? Ou será que não é nada disso? Que quando a mulher é vadia, não tem como evitar. Eu devia tê-la botado contra a parede desde o primeiro instante. Quando a escutei chamando a atenção daquele vagabundo daquele menino pela primeira vez. Suas palavras ainda ressoam na minha cabeça. Como que você acha que eu me sinto vendo você se abrindo para a mulherada? Eu devia ter cobrado uma explicação na mesma hora. Aliás, mais do que isso, eu devia ter surrado aquele moleque. Qualquer outro no meu lugar teria feito exatamente isso. Eu podia, por exemplo, ter dispensado aquele cretino na mesma hora. Ou então, sei lá, botado os dois contra a parede. Mas não, deixei quieto. Tapei o sol com a peneira. Sabe aquela esperança? Não, de repente eu entendi errado. Não é nada disso. A Isabel não seria capaz. Não seria. Só foi. Me meteu o chifre com um menino de 18 anos na minha cama. Mas eu fiquei ali, acreditando que, de repente, tudo não passasse de coisa da minha cabeça. Apesar de todas as provas, as coisas estranhas que eu andava presenciando. Minha mulher com aquele comportamento esquisito em relação a ele, chamando a atenção do menino quando o via conversando com aquela menina, agindo como se estivesse com ciúme do cara, tendo aquele chiliques na frente das freguesas por causa dele. Depois aquela história do computador. No fundo, a culpa foi só minha. Eu é que facilitei. Se bem que se fiz isso, foi porque confiava na minha mulher. E veja só como tudo terminou. No fim, apesar de tudo, depois de 2 semanas separados, acabei aceitando ela de volta. O problema é que eu amava. Sabe quando você é apaixonado pela pessoa? Parece que a gente perde a vergonha na cara. Só eu sei o quanto estava sofrendo com a nossa separação. Ela me procurou, me pediu perdão. E eu, bobo, apaixonado, perdoei. Aceitei de volta. Só que, francamente, hoje eu já não sei se eu fiz a coisa certa, porque desde que ela voltou, eu ando desconfiando até da minha sombra. E vamos convir, isso não é vida. Quando eu saio de madrugada, por exemplo, para buscar verdura lá no Ceasa, é inevitável. Eu fico imaginando que aquele maldito possa estar, quem sabe, rondando a minha casa. Depois de tudo, já cheguei a ficar 2 vezes ali, exatamente como daquela primeira vez, escondido atrás daquele muro, só para ter certeza de que ela não me trai. Sim, porque e se de repente ele volta? Pessoa descarada é assim, não se dá por achada. Ou ele, ou então outro qualquer. É como dizem, quem faz uma vez. Até hoje eu faço isso de vez em quando. Fico de tocaia naquela esquina, apesar de já fazer mais de 1 ano que isso aconteceu. Só que aí eu me pergunto, isso é vida? Claro que eu perdoei a minha mulher. Mas eu acho que eu nunca vou me recuperar desse trauma. A verdade é que eu não consigo mais confiar nela. E só eu sei o quanto isso está me torturando. Eu estou irremediavelmente paranoico. Quem sabe depois desse desabafo, eu consiga finalmente encontrar um pouco de paz. É a minha esperança. Tomara, porque... olha, não sei quanto tempo vou aguentar. Eu tenho me perguntado, será que vale a pena aceitar essa mulher de volta?
Aceitei faz mais de ano, só que a minha vida continua sendo uma tortura sem fim. Quer dizer, ela voltou, mas paz de espírito, que é bom sossego, eu não tenho mais. Vivo torturado. Isso é vida. Embora ela esteja aqui comigo, embora eu a tenha aceitado de volta por amor, não sou feliz. E acho que jamais serei. De modo que a situação é essa. Tenho do meu lado a mulher que eu amo. Só que eu não sou feliz. Nem tenho mais paz. Nem tenho mais sossego. E aí eu pergunto, será que vale a pena? Será que vale a pena, meu Deus?